Vou botar aqui um golinho d'água porque, francamente, os últimos dias foram repletos de fatos chocantes para todo mundo que tem um mínimo de decência, de pudor. Porque, meu irmão, minha irmã, esse governo Bolsonaro é capaz de produzir um escândalo atrás do outro e ainda faz o discurso do combate à corrupção. É roubalheira atrás de roubalheira. Agora, por exemplo, nós ficamos sabendo pela imprensa de 2 esquemas que estão correndo simultaneamente sob o patrocínio do, claro, Centrão, que é o partido de onde vem o Bolsonaro e onde está finalmente o Bolsonaro, onde sempre esteve, ao lado do rebutalho político dessa nação tão machucada e sofrida. Um deles, desses 2 grandes escândalos que estão correndo simultaneamente, é o desvio de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, que eram destinados para atenuar os efeitos da Covid em comunidades rurais que já vivem em situação de extrema pobreza. Isso mesmo que você está ouvindo. 90 milhões de reais que foram planejados para destacar, para ajudar a enfrentar os efeitos, as sequelas da Covid nas comunidades mais sofridas do Brasil, que são as comunidades rurais desse interiorizão do Brasil. E eu fico pensando aqui no Nordeste semiárido, que eu conheço tão de perto. Pois bem, toda essa montanha de dinheiro acabou sendo usada, vejam bem, para comprar tratores que têm pouca ou nenhuma utilidade para essas comunidades, que vivem em áreas muito pequenas e têm carências muito maiores. Mas, claro, os responsáveis pela mutreta que corre solta, sob os auspícios do Ministério da Cidadania, não estão nem aí. O outro esquemaço de roubalheira em andamento é o da compra superfaturada de caminhões de lixo. Veja bem, nossa nação, o governo federal está fazendo uma montanha de dinheiro para a compra de caminhões de lixo para minúsculas cidades do nosso interior. Aqui a estimativa é de que mais 100 milhões já tenham ido para o ralo da corrupção. Para vocês terem uma ideia, em questão de 2 meses, a Codevasf, que é uma companhia que eu já comandei, porque ela é subordinada ao Ministério da Integração Nacional, ela quer dizer o seguinte: Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e acrescentaram o Parnaíba, que não está na sigla. Esse órgão já responde para o caminhão de lixo, está entendendo? O órgão encarregado de fazer o desenvolvimento do Vale do São Francisco está comprando caminhão de lixo. Não é? Responde por essas compras de caminhão de lixo, pagou 100 mil reais a mais por cada caminhão pelo mesmo tipo. O repertório que permite essa aberração é o habitual: licitações suspeitas, empresas fantasmas, uso de laranja e, claro, objetivos eleitoreiros, porque a entrega de cada caminhão rende uma foto do líder político local com o suposto benfeitor da comunidade. Não por acaso, a galera da goela sem fundo, insaciável do Centrão. Mostra uma foto aí, diretor. Está aí um exemplo acabado de que estou falando. O ex-presidente Fernando Collor, numa dessas entregas, porque, claro, ele não podia ficar de fora de um esquema desse. Está aí, olha, o Collor distribuindo um caminhão de lixo comprado pela Codevasf. Aí os escândalos vão se acumulando. Fora esses que eu acabei de citar, tem a propina na compra de vacina, a compra superfaturada de kits de robótica para escolas que nem tem água encanada, nem energia elétrica, as barras de ouro em troca de liberação de verbas do Ministério da Educação, a compra superfaturada de ônibus escolares, o orçamento secreto, o ministro do Meio Ambiente favorecendo contrabando de madeira, o filho do Bolsonaro comprando mansão de 6 milhões de reais, e por aí vai. Fora as grandes, enormes, gigantescas falcatruas. Lá se vai a carteira de crédito do Banco do Brasil no valor de 3 bilhões de reais nominais, vendida por 200 e poucos milhões de reais para um banco privado sem licitação. Lá se vai a empresa de gasodutos e oleodutos da Petrobras, vendida a preço de banana em troca de contrato de aluguel do mesmo gasoduto que ela própria Petrobras vendeu. Olha, meu irmão, a roubalheira é de braçada. Tudo devidamente documentado e comprovado, mas não acontece nada. Aí, é claro, o Bolsonaro se sente à vontade para continuar ameaçando a nossa cada dia mais frágil democracia, como fez neste final de semana, durante uma marcha para Jesus em Curitiba. Solta o vídeo, diretor. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira.
Olha, Deus é grande e ele vai punir a tua heresia, irresponsável, bandido. Bolsonaro, você é o anticristão. Você, na verdade, tem todas as características do anticristo. Agora, deixa eu te dizer, quem vai te tirar dessa cadeira com a bênção de Deus é a massa do povo brasileiro. Eu na frente, para que a gente possa inaugurar um novo tempo de seriedade, de decência, acabando com as causas que te levaram a ser o presidente dessa sofrida e humilhada nação brasileira. Bom, outro fato absolutamente escandaloso, essa daí, olha, vocês tenham santa paciência, absolutamente escandaloso é pouco nos últimos dias, foi essa vinda do tal Elon Musk, o homem mais rico do planeta, veio aqui para o Brasil. Poucas vezes eu vi uma demonstração de puxa-saquismo tão explícitas. Eu nunca vi o Brasil ser tão humilhado por um presidente da República quanto este canalha que, infelizmente, está aí na presidência da República, chamado Jair Bolsonaro. Nunca vi nada tão repugnante. Para começar, não foi o Musk que procurou o Bolsonaro. Como em qualquer lugar do mundo, até por um certo mínimo de protocolo, o presidente representa a nação. Então, se vê um empresário, ele vai visitar o presidente da República. Não. Foi o Bolsonaro que pegou um avião, encheu de ministro e outras autoridades para encontrar o Musk no hotel de luxo no interior de São Paulo. Você sabe, onde é que aconteceu isso na história brasileira? Nunca. Nem na história de qualquer país do mundo. Mas fora o puxa-saquismo, o vira-latismo, Bolsonaro ainda teve a cara dura de anunciar que a empresa de satélites do Musk, a Starlink, vai fazer o monitoramento ambiental da Amazônia. Roda o vídeo, diretor, que eu já volto para comentar. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Bom, em menos de 30 segundos, o Bolsonaro consegue disparar uma sequência impressionante de mentiras e distorções. O homem é uma verdadeira metralhadora giratória de fake news. Para começar, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE, já faz o monitoramento da Amazônia. Tem satélites para isso. E aponta sempre que o desmatamento por lá bate recorde atrás de recorde no governo Bolsonaro. Ou seja, ainda não sabemos se, com a cumplicidade ou não de Elon Musk, o Bolsonaro quer mostrar ao mundo uma visão completamente falsa e enganosa sobre a Amazônia. Mas não para aí. Essa suposta parceria com o empresário trilhardário não está amparada em nenhum convênio. Licitação, coisa parecida, nada, zero, contrato, qualquer uma. É uma absoluta mentira, uma ficção total. Por último, uma informação fundamental do ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão, que foi demitido por Bolsonaro justamente porque falou a verdade sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo ele, esses satélites do Musk, eu vou falar Musk aqui para não bancar o puxa-saco, esses satélites do Musk não têm a menor condição de monitorar a Amazônia. Ele serve única e exclusivamente para fornecer sinal de internet. Mas deixa eu dizer a vocês, o Brasil já tem contratado e está pagando, e não está usando, satélite para prover banda larga por satélite para toda a Amazônia brasileira. Sabia disso, meu irmão brasileiro? Minha irmã brasileira, meu irmão da Amazônia, do interiorzão da Amazônia. Já existe o satélite, nós estamos pagando uma pancada de dinheiro todo mês e simplesmente não fazem. E vem o Bolsonaro com um papo furado, que vai botar satélite da Starlink, o cara quer vender coisa. Na verdade, está de olho nos minerais sensíveis, nas terras raras. Isso é o que a gente precisa botar as barbas de molho. Bom, eu já falei de muita coisa ruim que aconteceu nos últimos dias, mas eu deixei por último os fatos que considero os mais graves. A nova troca do presidente da Petrobras e a escandalosa aprovação pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, do processo de privatização da Eletrobras, uma empresa absolutamente estratégica para o Brasil. Que, anotem aí, o governo brasileiro vai tentar, o governo Bolsonaro, entregar de mão beijada para acionistas estrangeiros. Eu até gravei um vídeo para falar sobre o que essa privatização vai significar para o bolso dos brasileiros e o que ainda podemos fazer para evitar mais esse desastre anunciado. Roda aí, diretor. Energia mais cara,
país mais pobre, povo mais miserável. Você acha pouco? Perda de soberania sobre os mananciais hídricos mais importantes do mundo. Você acha certo? Entrega a grupos privados internacionais da água que nós bebemos e onde os animais e as lavouras se abastecem. Você acha isso inteligente? É isso que está acontecendo com a privatização criminosa da Eletrobras. Há muito mais erros e crimes nesta operação, que é uma das mais desastradas e prejudiciais de toda a nossa história. O governo foi incompetente e criminoso na decisão inicial e depois teve a cumplicidade da maioria do Congresso, que piorou e picareteou o que parecia impossível de piorar. E vai colocar a estatal à venda no momento em que as condições de mercado são as mais adversas. Não pense, portanto, que com a venda da Eletrobras você vai ter luz mais barata, nem mais qualidade na energia que chega na sua casa, no seu negócio ou na sua indústria. Só coloque uma coisa na cabeça: se nós lutarmos juntos, vamos conseguir reverter tudo isso, além de punir duramente os espertalhões que estão enricando com a destruição do nosso patrimônio público. É preciso interromper a venda da Eletrobras, não apenas pelo que já dissemos, mas também porque ela é o ensaio da venda da Petrobras, a nossa joia mais rara. Não podemos deixar que piratas saqueiem as riquezas nacionais. Acorda, meu Brasil. Bom, uma coisa que eu digo aqui: se eu tiver um dia a aventura de servir a essa grande nação como seu presidente e eles tiverem entregue a Eletrobras ou a Petrobras, eu tomo de volta. E faço aqui um desafio ao Lula, que está aí liderando as pesquisas. Se você, Lula, tiver boa intenção com o Brasil, você deve falar com todos os S's e R's aquilo que eu falei. Porque nenhum investidor vai vir comprar uma coisa se o primeiro lugar e o terceiro lugar nas pesquisas, ainda antes da campanha, anunciam que vão desfazer esse negócio. Portanto, eu, Ciro Gomes, uma vez presidente do Brasil, tomo de volta a Eletrobras e tomo de volta a Petrobras para o povo brasileiro, se o Bolsonaro criminosamente, e provavelmente tem muita gente levando muita grana por trás de tudo isso, eu conheço bem como é que funciona, né, seu Paulo Guedes? Esse tipo de coisa nesses tempos trágicos que o Brasil está vivendo. Então, Lula, você está desafiado a dizer com toda clareza: vai reestatizar, tomar de volta a Eletrobras e a Petrobras, se eles fizerem. E tome cuidado, porque você, Lula, foi o cara que entregou o capital majoritário da Petrobras, não aquele votante, mas o capital não votante, para o acionista estrangeiro. E chamou... Bom, agora a intenção de privatizar a Petrobras, eles estão inventando, né? O Lula já falou nisso, em capitalização, ou agora é desestatizar a empresa. É admitida essa coisa agora com todas as letras pelo atual ministro das Minas e Energia. Vocês ouviram isso? Não é? Os ministros das Minas e Energia, um tal de Adolfo Saquicida, eu nem sei falar o nome do cara, que vem a ser um bolsonarista tarado, de 4 costados e muito ligado ao Paulo Guedes. Toda negociata tem alguém ligado ao Paulo Guedes nesse governo. Bom, e vocês lembram que eu prometi um vídeo surpresa no início da live? Pois bem, é exatamente esse Saquicida. É um vídeo de alguns anos atrás, quando ele ministrava um curso de online sobre economia. Vejam que primor, que sofisticação de raciocínio. Solta aí o vídeo, diretor. Esse é o novo ministro que o Bolsonaro botou no Ministério das Minas e Energia para preparar a privatização roubalheira da nossa Petrobras. Pega um casal, o homem e a mulher, os dois. Os dois são trabalhadores, dão duro pra caramba, e os dois estão na mesma empresa. Se você é o chefe, quem é que você vai promover, o homem ou a mulher? Você vai promover o homem. Por quê? Porque o custo de oportunidade de promover a mulher é mais alto. Porque quando promove alguém, você está promovendo um chefe. Você não quer que esse cara saia da empresa. Então, veja, quando eu fui contra essa lei, eu fui contra essa ideia de dar licença maternidade de 6 meses, as pessoas me xingam. Não é nada disso, é que eu me preocupo com as mulheres. E toda vez que você criar leis que favorecem a mulher, vai aumentar a penalidade salarial dela. Só isso. Eis aí o bolsonarismo boçal em estado
puro. Esse tal Adolfo não é o nome daquele de Hitler, não, Adolfo Sachida. É o outro grande parça do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Apocalipse. E não, por coincidência, o novo presidente da Petrobras também é ligado ao Guedes. O nome dele é Caio Paz de Andrade. E quem é o cidadão? Qual é o currículo dele para comandar a maior empresa do Brasil, misturando públicas e privadas? Quem está esperando boas notícias, pode esquecer. Bolsonaro, que não ia aparelhar nada, que não sei o quê, que a petezada que gosta de aparelhar e tal, e gosta mesmo, não é? O Bolsonaro diz que não gosta de aparelhar. Pois bem, para começar, esse cidadão é especialista em tecnologia de informação e cuidava das plataformas digitais do governo, ou seja, não tem a mínima intimidade com o setor de petróleo. O que já gera até uma dúvida, porque no Estatuto da Petrobras é obrigado uma experiência pelo menos de 10 anos no setor. Sim, a nomeação duvidosamente se é legal ou não, porque, volto a dizer, pelas regras em vigor, a governança da Petrobras só pode ser exercida por profissionais com uma experiência de 10 anos no setor. 10 anos no setor. Por que então que ele foi nomeado? Eu diria para você que é para cumprir 2 objetivos. A curto prazo, tentar baixar na marra o preço dos combustíveis. Bolsonaro não está nem aí para essa extorsão que é praticada contra o povo brasileiro. Mas agora, chegando perto da eleição, já percebeu que a manutenção dessa política de preço da Petrobras pode lhe custar, como está lhe custando, muitos votos. E está desesperado, tentando fazer em 4 meses, em 5 meses, o que não fez em 3 anos e meio de governo. O segundo objetivo é o que já foi explicitado antes: encaminhar a privatização da Petrobras para que, num hipotético e, se Deus quiser, muito improvável segundo mandato, o Bolsonaro simplesmente lave as mãos diante de uma política de preço de combustíveis que continuará extorquindo a nação brasileira, o nosso povo, e matando de vez a soberania nacional, ou seja, a nossa capacidade de mandar no nosso próprio nariz. Porque se a gente entrega o petróleo, entregou o comando da política energética, entregou todo o futuro tecnológico do Brasil, que esse é o plano desses traidores da pátria liderados hoje pelo seu Bolsonaro. Enfim, sejam quais forem os seus objetivos, o fato é que Bolsonaro está perdidaço, perdidinho da Silva. Essa foi simplesmente a 4ª troca de comando da Petrobras. É um fato absolutamente inédito na história da empresa. O presidente que foi substituído tinha 40 dias no cargo. Isso mesmo, isso não pode ser minimamente sério. Eu não sei como é que alguém ainda vota nesse cidadão. 40 dias o presidente da coisa, não deu nem tempo dele decorar o nome dele, da gente decorar o nome dele, só para registro, era José Mauro Ferreira Coelho. Mas nem sequer saber onde é a vaga do estacionamento, o pobre teve tempo de aprender. Pobre não, porque um cara que aceita servir ao Bolsonaro é tão vagabundo quanto ele. Bom, nós, os pré-candidatos, atenção, senhor Luiz Inácio, não é? Atenção, senhor Luiz Inácio, nós pré-candidatos à presidência deveríamos estar discutindo tudo isso. A política de preço da Petrobras, a ameaça que representa a privatização da Eletrobras, a inflação, o desemprego, a pobreza, a fome e toda essa violência que está aí, especialmente no Rio de Janeiro, mas está generalizado no Brasil inteiro, mas de novo explodiu o negócio do Rio de Janeiro, chega a me dar um nó na garganta com esse pesadelo, com os tiroteios e mortes na Vila Cruzeiro. Mas que nada, nem Bolsonaro, nem Lula querem debater coisa alguma. Nem agora, nem nunca. Por isso eu queria registrar aqui um comentário de ontem do jornalista Josias de Souza, pedir a ele licença, é simplesmente um jornalista independente, não tem nada a ver comigo, mas eu considero que a opinião dele é muito importante e muito procedente. Roda o vídeo, diretor. Os crimes atribuídos ao Lula, corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes prescreveram. Mas ele não tem a seu favor uma sentença absolutória ou as sentenças absolutórias correspondentes aos casos que foram anulados. Então o Ciro disse uma verdade. Agora, hoje o PT diz que não houve corrupção nem na Petrobras. A empresa foi virada do avesso. O PT e os seus aliados plantaram bananeira dentro dos cofres da estatal. O prejuízo foi reconhecido no balanço, um balanço feito, elaborado ainda durante o governo da Dilma Rousseff. Mas o PT diz que não houve corrupção na Petrobras. Então nós estamos vivendo este cenário de empobrecimento da cena política por falta de debate. E alguém que se dispõe a debater é acotovelado e querem empurrar um personagem como Ciro Gomes para fora do debate. Por quê? Por que empobrecer o debate dessa maneira? Por que não permitir que os candidatos se apresentem ainda no primeiro turno? A lógica do segundo turno é essa. Você tem os candidatos, se apresentam todos eles,
O eleitor vai, manifesta a sua posição na urna e, havendo o segundo turno, os dois mais votados vão disputar. Se a democracia brasileira não resistir a um segundo turno, então vamos fechar as portas do país. Agora, nós estamos vivendo esse cenário, Fabiola. Quem ousa se contrapor à polarização, se é um candidato como Ciro Gomes, que, mesmo tendo o que apresentar, ele é tratado como um pária, como um fascista, e acham que ele deveria renunciar. Por quê? Josias, muito obrigado, como democrata, como leitor, não é, como quem compreende assim, a essencialidade de uma imprensa livre, equilibrada, crítica, que é tão importante quanto o ar que a gente respira. Nós, democratas, sabemos disso. Bom, então muito obrigado pela lucidez e a coragem de expor essa reflexão. Eu tenho, claro, uma concordância absoluta em gênero, número e grau. Democracia, para mim, não é você renunciar às suas ideias, suas convicções, seus princípios, para favorecer quem quer que seja com objetivos puramente eleitoreiros. Democracia, para mim, é exatamente o contrário. É afirmar as suas ideias, mostrar suas propostas, afirmar seus exemplos contra aquilo, né, que nos oprime e que nos impede de ser a nação que eu tenho segurança que nós podemos ser. Muito diferente dessa que está aí. E por acreditar nisso que vou continuar a minha caminhada até o fim. Vou estar no segundo turno e vou vencer com a graça de Deus. Podem cobrar depois e tenho dito. Boa, gostei, isso aí.